Hoje eu quero falar com você sobre um assunto que raramente é discutido de forma aberta, mas que a psicologia comportamental já observa há muito tempo: os sinais discretos que podem aparecer quando uma mulher passa um período sem conexão afetiva ou intimidade emocional. Não estamos falando apenas de desejo ou de algo físico, mas de como pequenas mudanças podem surgir no jeito de agir, de se expressar e até na forma como ela interage no dia a dia, muitas vezes sem que ela mesma perceba. O comportamento pode ficar ligeiramente diferente, o olhar pode carregar mais intensidade em alguns momentos, e até um simples cumprimento pode vir acompanhado de nuances que antes não estavam ali. É curioso como detalhes aparentemente comuns podem ganhar outro significado quando observados com atenção, como se existisse uma camada invisível de comunicação acontecendo o tempo todo. Muitas pessoas acreditam que conseguem identificar facilmente quando alguém está mais sensível ou precisando de conexão, mas a verdade é que esses sinais raramente são óbvios, eles aparecem de forma sutil, nos gestos pequenos, nas pausas entre palavras e na energia transmitida em silêncio. É como se houvesse um conflito interno entre o que a pessoa demonstra externamente e o que sente em um nível mais profundo, e é justamente nesse espaço entre o visível e o não dito que surgem as pistas mais interessantes. Talvez você já tenha percebido algo assim em algum momento, quando alguém parece normal à primeira vista, mas transmite uma mudança difícil de explicar na maneira de olhar, reagir ou se aproximar. Hoje a ideia é explorar algumas dessas nuances psicológicas, não para rotular ninguém, mas para entender melhor como emoções e comportamento podem se refletir em sinais indiretos, especialmente quando existe uma necessidade emocional não expressa por um período. O primeiro sinal aparece de uma forma que muita gente nem percebe: o cumprimento que vem disfarçado de história. Em vez de um simples "oi" direto, ela entra com algo como "você não vai acreditar no que aconteceu hoje comigo". À primeira vista parece só uma conversa leve, mas na psicologia do comportamento isso pode ser entendido como uma forma de aproximação indireta, quase como um atalho emocional. Em vez de expor diretamente a vontade de atenção ou conexão, a pessoa cria um contexto, uma narrativa, que naturalmente puxa o outro para dentro da conversa. É como se existisse uma barreira interna entre querer contato e não querer parecer vulnerável demais, e a história funcionasse como ponte entre esses dois lados. Esse tipo de atitude não costuma ser planejado, ele surge de forma automática, misturando necessidade de interação, emoção acumulada e uma certa cautela emocional. Quando existe uma carência de conexão afetiva ou de troca mais próxima, o cérebro tende a buscar formas mais suaves de interação, e uma conversa aparentemente casual acaba virando um meio seguro de aproximação. O que muitas pessoas não percebem é que, por trás desse tipo de entrada, muitas vezes não é apenas sobre o conteúdo da história, mas sobre o desejo de ser notada, de ser respondida, de gerar reação no outro sem precisar dizer isso diretamente. E aí entra um ponto importante: quem observa só o que é dito pode achar que é apenas simpatia ou espontaneidade, mas quem observa o conjunto percebe detalhes como o ritmo da fala, pequenas pausas antes de começar a história, a forma como o olhar se fixa por alguns segundos a mais, ou até o leve sorriso que aparece antes da frase principal. São microsinais que dizem mais do que o próprio conteúdo verbal. E esse é só o começo. O segundo sinal aparece de um jeito ainda mais sutil: a polidez exagerada. À primeira vista, parece apenas educação, algo normal e socialmente esperado, mas em termos psicológicos pode esconder um mecanismo de controle emocional. Quando existe interesse ou uma emoção mais intensa envolvida, muitas pessoas acabam compensando isso com formalidade excessiva, como uma forma de não revelar demais o que estão sentindo. Em vez de uma abordagem direta e descontraída, surgem frases mais cuidadosas, como "como você está", ditas com um tom mais lento, um sorriso controlado e um contato visual um pouco mais prolongado do que o habitual. Isso cria uma espécie de equilíbrio interno: por fora tudo parece neutro e educado, mas por dentro existe uma tensão emocional sendo administrada. É como se a mente tentasse manter tudo dentro de um limite seguro para não expor vulnerabilidade. Esse tipo de comportamento também funciona como uma proteção social, porque mantém a interação dentro de algo aceitável, mesmo quando há emoções mais complexas por trás. O detalhe interessante é que, quando observado com atenção, esse excesso de formalidade não soa completamente neutro, ele carrega pequenas inconsistências, como uma suavidade diferente na voz ou uma atenção maior do que o necessário naquele momento específico.
E assim, sem perceber, o comportamento vai revelando camadas que não estão nas palavras, mas na forma como elas são entregues. Funciona como uma armadura. Ela ajuda a controlar o que está sentindo e a manter um certo equilíbrio entre a emoção e o medo de parecer vulnerável. Em psicologia, isso pode ser entendido como um processo de regulação afetiva, onde a pessoa tenta, de forma muitas vezes inconsciente, conter aquilo que internamente está mais intenso do que o exterior deixa transparecer. Esse tipo de postura pode gerar interpretações erradas em quem observa de fora. Em alguns casos, pode parecer frieza ou distanciamento, quando na realidade pode ser justamente o contrário, uma tentativa de não deixar que a intensidade emocional escape de forma evidente. O contato visual mais prolongado, a escolha cuidadosa das palavras e até pequenas variações no ritmo da fala ou da respiração podem acabar revelando mais do que a própria intenção de esconder. É um tipo de autocontrole sofisticado, quase automático, que não elimina o que está sendo sentido, apenas organiza e mascara a sua expressão mais direta. Mas esse equilíbrio nem sempre se mantém perfeito. Em determinados momentos, pequenas falhas nessa estrutura de controle começam a aparecer. E é aí que surge o terceiro sinal, o toque aparentemente acidental. Um gesto que, à primeira vista, parece comum e sem intenção, mas que na prática pode carregar um significado mais complexo. Pode ser um leve toque no braço durante uma conversa, uma aproximação física um pouco mais próxima do habitual ou até um contato breve ao passar por alguém. Do ponto de vista psicológico, esse tipo de comportamento pode funcionar como uma forma de descarga de tensão. Quando existe uma necessidade de conexão ou proximidade, o corpo nem sempre espera uma decisão consciente para agir, ele busca caminhos socialmente aceitáveis para expressar essa necessidade. O toque casual acaba sendo um desses caminhos, porque é breve, justificável e geralmente não chama atenção de forma imediata. Muitas vezes, nem quem realiza o gesto percebe claramente que o fez, justamente porque ele acontece em um nível mais automático. A neurociência aponta que o contato físico está associado à liberação de substâncias ligadas ao bem-estar e à conexão, como dopamina e ocitocina, o que ajuda a explicar por que até interações rápidas podem gerar uma sensação momentânea de conforto ou alívio emocional. Não é tanto sobre o gesto em si, mas sobre o efeito interno que ele provoca. E quando existe um período maior de ausência de contato mais próximo, esses pequenos momentos tendem a ganhar mais peso subjetivo do que normalmente teriam. O corpo passa a reagir a estímulos simples com mais intensidade, justamente porque está mais sensível à ideia de conexão. No fim, esses sinais não funcionam isoladamente. Eles fazem parte de um conjunto mais amplo de respostas comportamentais que tentam equilibrar duas forças que raramente estão em harmonia perfeita: a necessidade de se proteger emocionalmente e, ao mesmo tempo, a vontade de se aproximar de alguém. É nesse espaço de tensão entre controle e impulso, entre consciência e reação automática, que o comportamento humano revela suas nuances mais sutis. Entre o querer e o conter. E quando alguém começa a enxergar além da superfície, percebe que poucas coisas são realmente aleatórias. Esses pequenos comportamentos acabam revelando algo mais profundo sobre como as emoções humanas funcionam e como, no fundo, existe um desejo constante de conexão, de ser percebido e de estabelecer algum tipo de vínculo significativo. O quarto sinal surge de maneira ainda mais sutil, mas pode ser bastante revelador quando analisado com atenção. Ele aparece em forma de perguntas que não necessariamente exigem uma resposta objetiva. Frases como "você conseguiu chegar bem?" ou "lá fora está muito frio", "não está", parecem comuns, quase automáticas, mas carregam uma função psicológica específica dentro da interação. Na maioria das vezes, quem escuta responde sem pensar muito, apenas acompanhando o fluxo natural da conversa, sem perceber o que está por trás daquele tipo de abordagem. Do ponto de vista comportamental, esse padrão pode funcionar como uma forma de gerenciamento emocional em situações onde existe alguma intensidade interna. Quando há uma ativação emocional maior, até mesmo um simples "oi" pode parecer carregado demais, e o cérebro busca maneiras de suavizar esse impacto. Assim, perguntas neutras entram como uma espécie de ponte entre o silêncio e a interação direta, ajudando a manter o ritmo da conversa sem expor demais o que está sendo sentido internamente. É como se essas pequenas perguntas funcionassem também como um tempo de adaptação,
permitindo que a pessoa organize melhor o próprio estado emocional enquanto ainda mantém o contato ativo. Por fora, tudo parece apenas educação e cordialidade, mas por dentro pode existir um movimento mais complexo de ajuste emocional, onde o corpo reage primeiro e a fala tenta acompanhar depois. O coração pode acelerar, a atenção pode ficar mais focada do que o normal, e o cérebro passa a buscar formas de manter o controle da situação através da comunicação simples. Nesse sentido, a pergunta casual não é apenas um conteúdo, mas também um recurso de estabilidade emocional. Esses momentos mostram como a linguagem vai muito além das palavras escolhidas. O tom de voz, a pausa entre uma frase e outra, um sorriso breve no final da fala ou até a forma como o olhar se mantém por alguns segundos a mais, tudo isso compõe um tipo de comunicação que não depende apenas da lógica verbal. Muitas vezes, o que realmente importa não é o que foi dito, mas o momento em que foi dito e a forma como foi entregue. O quinto sinal aparece quando existe um certo desalinhamento entre a energia emocional da pessoa e o ambiente ao redor. Em situações onde o contexto é mais neutro ou tranquilo, por exemplo, ela pode demonstrar uma presença mais intensa do que o esperado. Um sorriso mais aberto, uma voz mais animada, gestos mais expressivos do que a situação normalmente exigiria. À primeira vista parece apenas simpatia, mas há uma explicação psicológica mais profunda que pode ser entendida como uma forma de compensação emocional. Quando uma pessoa passa um longo período sem se sentir emocionalmente conectada ou validada, o sistema interno de regulação emocional pode buscar maneiras de equilibrar essa sensação de vazio, e uma delas pode ser o aumento da expressividade. Nesse contexto, o corpo pode parecer mais ativo do que o normal, com uma energia mais alta, como se estivesse tentando preencher o espaço interno através da própria presença. Em alguns casos, isso pode ser interpretado como confiança, mas por dentro pode existir uma combinação de ansiedade leve e excitação emocional, onde a pessoa tenta manter o controle da imagem que transmite enquanto lida com o impacto que a situação ou a presença de alguém pode estar causando. Essa aparente intensidade pode funcionar como uma espécie de máscara comportamental, uma forma de mostrar segurança enquanto internamente ainda há ajuste acontecendo. É aqui que entra o conceito de dissonância emocional, quando o que é demonstrado externamente não está completamente alinhado com o estado interno. Esse tipo de dinâmica pode ser sutil e nem sempre consciente, o que torna sua leitura ainda mais complexa. Pequenos detalhes passam a ter mais importância, como o ritmo do riso, a forma como o olhar se mantém por alguns segundos a mais, ou o tempo necessário para que a expressão volte ao normal depois de um momento de emoção. Esses elementos podem indicar mais sobre o estado interno do que as palavras em si, porque o corpo tende a reagir antes da narrativa consciente se estabilizar. Em situações assim, a intensidade dos gestos pode aumentar justamente como uma forma de compensação, como se o sistema emocional buscasse restaurar equilíbrio através da expressão. No fundo, isso revela algo bastante humano e universal. A necessidade de conexão é difícil de suprimir por completo, e mesmo quando alguém tenta controlar ou disfarçar o que sente, pequenos rastros acabam aparecendo no comportamento. O corpo, de certa forma, sempre encontra uma maneira de comunicar aquilo que ainda não foi totalmente elaborado pela mente. E então chegamos ao sexto sinal, que muitas vezes é o mais marcante, o contato visual prolongado antes mesmo de qualquer palavra ser dita. Esse é um tipo de momento em que a percepção parece mudar de ritmo, como se o ambiente ficasse mais silencioso por alguns segundos e tudo se concentrasse naquele olhar. Você percebe que houve um contato visual, mas ele não segue o padrão comum de duração, ele se estende um pouco mais, criando uma sensação de pausa no tempo. Esse tipo de experiência pode ser compreendido como uma resposta emocional intensa, onde o cérebro leva um instante adicional para processar o que está sendo sentido naquele encontro visual. O olhar, nesse contexto, se torna uma forma de comunicação muito direta, às vezes mais honesta do que qualquer fala poderia ser. Nele pode existir curiosidade, hesitação, interesse e também cautela, tudo ao mesmo tempo, como se a pessoa estivesse avaliando internamente o que aquela conexão representa. É um momento de leitura silenciosa, onde ambos, mesmo sem perceber, trocam informações emocionais em frações de segundo, e é justamente essa complexidade que faz com que esse sinal seja tão difícil de ignorar quando acontece. É bonito e ao mesmo tempo delicado, porque nesse instante o olhar deixa de ser apenas uma ação automática e passa a carregar uma tentativa silenciosa de reconexão, não só com o outro,
mas também com aquilo que a própria pessoa sente e muitas vezes não consegue nomear com clareza. Esse tipo de contato visual pode parecer simples por fora, mas internamente ele pode envolver uma mistura de curiosidade, hesitação e reconhecimento, como se por um segundo tudo ficasse mais direto, sem tantas camadas de proteção. Não se trata de ausência de máscaras de forma absoluta, mas de pequenos momentos em que elas ficam mais frágeis, permitindo que algo mais genuíno apareça entre uma reação e outra. É nesse intervalo curto que o comportamento humano se torna mais expressivo, quando o controle consciente diminui levemente e a resposta emocional ganha espaço para existir. E quando esse olhar se sustenta por mais tempo do que o habitual, mesmo que por poucos segundos, isso pode indicar apenas que algo ali chamou a atenção de forma mais intensa do que o esperado, despertando uma reação interna que ainda está sendo processada. Esses diferentes sinais citados ao longo da análise, desde a forma como alguém inicia uma conversa, passando pelo excesso de formalidade, pequenos toques aparentemente casuais, perguntas improvisadas para manter o fluxo da interação, variações de energia em determinados contextos e até o contato visual mais prolongado, podem ser entendidos como variações naturais do comportamento humano diante da busca por conexão e significado nas interações. Mais do que códigos fixos ou regras universais, eles refletem como cada pessoa lida de maneira única com o equilíbrio entre se aproximar e se proteger emocionalmente. Em muitos casos, essas manifestações não seguem uma intenção clara e consciente, mas surgem como ajustes espontâneos do corpo e da mente tentando administrar sensações internas em tempo real. O ponto central não está em tentar transformar tudo em leitura exata ou previsível, mas em reconhecer que a comunicação humana vai muito além das palavras e muitas vezes acontece em níveis sutis, onde o contexto, o momento e a sensibilidade de quem observa fazem toda a diferença. No fim, o que esses comportamentos realmente mostram não é um roteiro sobre atração ou ausência dela, mas sim a complexidade das relações humanas e a forma como as pessoas, em diferentes graus, buscam conexão, reconhecimento e presença significativa na vida umas das outras, mesmo quando isso aparece apenas em pequenos gestos aparentemente comuns.